Pessoal, então dando início aí à nossa videoaula, tá certo? Sobre escalas termométricas. Bom, nós já vimos então lá na aula de termômetro que a escala graus Celsius, que é essa que nós usamos no nosso cotidiano, ela tem o primeiro ponto fixo, o valor 0 graus Celsius, que corresponde à temperatura de fusão do gelo, e ao segundo ponto fixo, o valor 100 graus Celsius, que corresponde à temperatura de ebulição da água. E um valor qualquer, θc, né, a letra grega θ, aí representando uma temperatura qualquer, θc na escala Celsius. Ok? Uma outra escala termométrica usada, né, principalmente nos Estados Unidos, é a escala Fahrenheit. Então, repare que o 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit e 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit. E aí uma temperatura né, na escala Fahrenheit que corresponde a um valor na escala Celsius, né? Então ali o valor θf, tá certo? Que ambos θc e θf corresponderiam a uma mesma temperatura, claro, naturalmente com valores numéricos diferentes, né? Nessas duas escalas. Nós temos uma terceira escala termométrica que é chamada de escala absoluta, que é a escala Kelvin, tá ok? Diferentemente da escala Celsius e Fahrenheit, na temperatura Kelvin, na escala Kelvin, nós não usamos ou não podemos usar a questão do grau, tá ok? Então é temperatura Kelvin. Veja que o primeiro ponto fixo ali corresponde a 273 Kelvin, o segundo ponto fixo a 373 Kelvin. E uma temperatura, né, na escala absoluta, a gente usa a letra T maiúscula, tá ok? Por que essa escala Kelvin também é chamada de escala absoluta? Porque ela não admite valores negativos. Então, o menor valor de temperatura na escala Kelvin é o valor 0 Kelvin. Tá? Não há valores negativos nessa escala. Aí, podemos ter uma escala genérica qualquer, tá ok? Que a gente chamou aqui de uma escala G, em que tem um valor y para o primeiro ponto fixo, um valor x para o segundo ponto fixo e um valor g qualquer ali, né, que corresponderia a um valor t na escala Kelvin, que corresponderia a um valor θf na escala graus Fahrenheit, né, e um valor θc que corresponderia a um valor aí na escala Celsius, tá ok? Agora, então, o nosso desafio é nós conseguirmos obter funções, equações que permitam converter um valor de temperatura numa escala, né, no correspondente valor de temperatura em outra escala. Então, como que isso é feito? Tá? Como essas escalas são todas proporcionais entre si, né, então a gente usa uma regra de proporção. Ó. A gente vai pegar aquele pedaço menor ali no caso da escala Celsius, certo? E ao dividirmos aquele pedaço menor pelo pedaço maior, que está indicado ali em vermelho, né? Ele corresponde a essa razão do pedaço menor sobre o pedaço maior, ele corresponde à razão entre o pedaço menor na escala Fahrenheit com o pedaço maior na própria escala Fahrenheit. Tá ok? Então vejam lá, o pedaço menor na escala Celsius corresponde ao valor θc menos 0. Né? O pedaço maior, 100 menos 0. Então a razão entre o pedaço menor e o pedaço maior na escala Celsius é igual à razão entre o pedaço menor e o pedaço maior na escala Fahrenheit. Então veja que o pedaço menor ali, né, o segmento menor na escala graus Fahrenheit é θf menos 32. E o segmento maior na escala graus Fahrenheit é 212 menos 32. E assim a gente vai fazendo sucessivamente na escala Kelvin, né, T menos 273 é o segmento menor, divididos pelo segmento maior, 373 menos 273, na escala G qualquer, G menos Y é o pedaço menor, X menos Y é o pedaço maior. Tá ok? Repare que nas escalas ali conhecidas, né, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, o denominador ficou 100, 180 e 100. Então reparem que a escala Celsius, ela também é centígrada. Né? Ela é dividida em 100 pedaços iguais, né? Entre o primeiro ponto fixo e o segundo ponto fixo, ok? Então, nós podemos aí, usando o conhecimento da matemática, né, encontrarmos um máximo divisor comum para aqueles denominadores e aí as equações, então, que permitem converter um valor de temperatura de uma escala em outra, né, acabam ficando θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9, que é igual a t menos 273 sobre 5, que é igual a um valor g menos y, né, divididos por x menos y. Ok?
É comum também nós vermos faixas de temperatura, né? Então nós temos que converter uma determinada faixa de temperatura na escala graus Celsius para uma outra faixa de temperatura na escala, né, Fahrenheit e assim sucessivamente. Então repare que quando a gente usa faixa de temperatura, a gente já aproveita, né, aquela regra de proporção, tá certo? E divide já aquele segmento que corresponde a uma faixa de temperatura pelo segmento maior e assim sucessivamente, né? Então, quando eu estou trabalhando com faixa de temperatura, fica lá, ó, uma determinada faixa de temperatura na escala graus Fahrenheit, delta θ C sobre 5, né? É igual a delta θ F sobre 9, né? Que é uma faixa de temperatura correspondente na escala Fahrenheit, né? Que tem relação direta com a faixa de temperatura na escala Celsius e assim sucessivamente, tá ok? Então fica mais fácil, né? Nós convertermos faixas de temperatura do que temperatura, né? Tudo bem? Bom, então vamos dar ver exemplos numéricos aí que fica mais simples da gente entender como é que a gente aplica, né, essas relações matemáticas entre as escalas de temperatura, ok? Então, no exemplo 1 ali diz assim: ao aterrissar no ZUA, o piloto do avião anuncia que a temperatura externa é de 77 graus Fahrenheit. Qual seria, né, a temperatura em graus Celsius? Então, nós vamos usar aquela relação θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9, ok? No lugar do θf, nós substituímos pelos 77 graus Fahrenheit, porque o que a gente quer saber é qual é a temperatura em graus Celsius, né? Então, é o θc que a gente tem que descobrir ali, ó. Bom, 77 menos 32 dá 45, né? 45 divididos por 9 dá 5. Finalmente, a gente pega o 5 que está dividindo ali e passa multiplicando, né? Então, a temperatura que corresponde na escala Celsius, né, a 77 graus Fahrenheit são 25 graus Celsius, tá ok? No exemplo 2 aqui, Foz do Iguaçu sofreu entre a madrugada e o meio-dia uma variação na temperatura de 24 graus Celsius, né? Então, qual é a variação de temperatura em graus Fahrenheit? Então, a gente já viu que quando é uma variação de temperatura, a faixa de temperatura, né? θc, delta θc sobre 5 igual a delta θf sobre 9, né? Então, 24 sobre 5 é igual a delta θf sobre 9, tá ok? Bom, 24 dividido por 5 dá 4,8, né? E aí a gente multiplica por 9, então, a variação aí de temperatura na escala Fahrenheit, que corresponde a uma variação de 24 graus Celsius, é 43,2 graus Fahrenheit. Reparem que a pergunta do problema não é qual é a temperatura que corresponde na escala Fahrenheit a 24 graus Celsius, ok? Não é isso, né? É uma variação, uma faixa de temperatura, né, de 24 graus Celsius, né? Essa variação qual é a correspondente na escala Fahrenheit, tá ok? Exemplo 3, né, um termômetro de mercúrio é calibrado de modo que na temperatura de 0 graus Celsius a altura da coluna é de 4 centímetros e na temperatura de 100 graus Celsius a altura é de 8 centímetros. Determine a função termométrica que relaciona a temperatura θc com a altura h, né, da coluna de mercúrio e a altura da coluna quando a temperatura é de 40 graus Celsius. Então, como é que nós resolvemos um problema desse tipo? Eu recomendo que vocês façam aquele desenho, né, do esquema lá das escalinhas de temperatura que corresponde, no caso aí, graus Celsius com a altura em centímetros, ok? Então reparem lá, ó, 0 graus Celsius, de acordo com o enunciado, corresponde a 4 centímetros, né, da altura de mercúrio. 100 graus Celsius corresponde a uma altura de 8 centímetros. Né? Portanto, eu vou ter um valor de temperatura θc, que no enunciado era Tc, né? Mas tudo bem, Tc ou θc, dá na mesma, né? Corresponde a uma altura h, tá ok? Então, como é que era a resolução matemática desse problema? O segmento menor está para o segmento maior, assim como o outro segmento menor está para o segmento maior. Então, a gente começa resolvendo lá, ó, θc menos 0 está para 100 menos 0, assim como h menos 4 está para 8 menos 4. Né? Dessa forma, então, fazendo ali os cálculos, né, as continhas matemáticas ali, nós chegamos então na função termométrica ou na equação termométrica que relaciona a temperatura em graus Celsius com a altura. Né? θc sobre 25 é igual a h menos 4. Tá ok? Na alternativa B, ele pede para a gente a altura da coluna quando a temperatura é 40 graus Celsius. Então, nós temos que substituir lá θc, né, a temperatura, por 40, ok? 40 dividido por 25 dá 1,6, né?
e aquele menos 4 passa para o outro lado, somando, né? Portanto, a altura da coluna de mercúrio, quando a temperatura é de 40 graus Celsius, corresponde a 5,6 centímetros. Tá ok? Com isso, então, a gente encerra, né, essa nossa videoaula sobre termometria, né, e as escalas termométricas. Ok? Até a próxima, então.